Eu não sabia dirigir, mas o som dos motores já me chamava como a voz da sereia atrai marinheiros inexperientes. A velocidade me seduzia com seus encantos e a trilha sonora me apresentava um mundo novo. Para fugir de uma realidade destrutiva, eu queria escapar para este lugar onde só havia destruição. Aquele que conseguia surfar a onda entre a habilidade e o caos sairia o vencedor. É na proximidade da morte que o jovem encontra a vida. Muitos caem pelo caminho, mas somente alguns poucos sobrevivem o suficiente para atingir a maturidade. A destruição apresentada nesse mundo é diferente da que experienciamos no mundo real, muito mais distante, mas não menos visceral. E é nessa linha entre a falta de controle e o limite da velocidade que podemos sentir uma fagulha de vida. Burnout, nostalgia e a voz de uma geração. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Burnout 3 Takedown, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E como esse é um canal de música, a gente vai falar primeiro da trilha sonora e depois eu entro na parte mais poética, filosófica que eu quis transmitir com essa abertura diferenciada. O que acharam dessa abertura? Gostaram de temas narrados com um pouco de poesia sobre a minha nostalgia de tempos antigos? Como vocês sabem aí, olhando pela minha parede, eu gosto muito de rock dos anos 70. Mas a trilha sonora do Burnout me mostrou outros estilos de música que não eram necessariamente os que eu gostava, mas ela compartilhava e ali era muito compatível com o estilo de jogo, com a destruição, com a velocidade. Eu acho que desde o Burnout 3 e do 1 e do 2, mas o 3 especificamente, a gente nunca teve jogos que passavam essa ideia de velocidade tão bem quanto a série Burnout. E é uma pena que ela não é mais feita e não é mais criada. Eu acho que o Paradise desvirtuou um pouco da essência e eu acho que o 3 é a fórmula perfeita. Escolhe uma pista, tem um DJ, tem um rádio e aí ele fica te apresentando músicas novas ao mesmo tempo em que te apresenta pistas novas, carros novos e sempre com uma boa dose de destruição. E para um jovem ali perdido em Porto Alegre, ter sido apresentado para o Xbox e para o Burnout foi algo que mudou muito e marcou muito ali o fim da minha adolescência e início da vida adulta. Falando da trilha sonora, o rock nos anos 2000, ele estava em alta. Então tinha várias vertentes do rock sendo consumidas no mainstream e muito investimento em descoberta de bandas de vários estilos. Eu acho que isso foi um marco dos anos 2000, que era vários estilos, não importa quais, tinham espaço. E isso era muito importante e muito bom. Então tu podia escutar desde pop até o metal extremo e tu ia encontrar alguma forma de mídia e de exposição para tu poder descobrir esses artistas. E eu acho que isso é um processo muito importante, a gente poder ter canais de descoberta. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo e a gente não descobre nada. Então é muito difícil a gente ter um meio, uma via, né, usando a metáfora do Burnout, uma estrada por onde escolher os caminhos, para onde seguir. E quando a gente tem todas as opções do mundo, a gente ao mesmo tempo não tem nenhuma, porque a gente tem muita coisa para escolher. E eu acho que é interessante porque ali a geração do Burnout ainda tinha uma identidade. Emocore e as músicas que são hardcore, as músicas que fazem parte da trilha sonora não são necessariamente bandas que eu escute o tempo todo, mas elas mostram ali que tinha, e eram muito criticadas na época, né? Para quem curtia new metal, até o próprio new metal era criticado também, mas sempre existiram críticas na história inteira da humanidade. Mas essa é outra lição também, fazer aquilo que a gente gosta e que a gente quer, independente se existem críticas ou não, ou independente da aprovação dos outros. Mas o que eu via nessa época dos anos 2000, e principalmente essas bandas que fizeram parte da trilha sonora do Burnout, é que existia uma identidade. E mesmo que o estilo seja emo, mesmo que seja um estilo de reclamação, mesmo que era um estilo ali criticado por seus recalques adolescentes e usado como, né, um método de choro e de expor suas emoções, ainda era necessário que essas pessoas tocassem os seus instrumentos, praticassem a sua arte, melhorassem como músicos, trabalhassem em equipe como banda. Então tinha, independente do conteúdo, gostar ou não do estilo que está sendo apresentado. As bandas que estavam no Burnout, eu gostava demais, a trilha sonora é fantástica. Então eu também fui apresentado e quebrou um pouco o meu preconceito com essas bandas de hardcore e emocore que tinham na época. Mas os jovens ainda tinham que, mesmo para reclamar, eles tinham que ter o impulso de aprender a tocar um instrumento. Os vocais tinham que aprender a cantar, porque ainda estava recém começando aquela coisa de usar software para mexer nas vozes e ajeitar tudo no estúdio. Então ainda exigia um grau de talento verdadeiro para tu ter uma banda nos anos 2000.
e os bateristas eram absolutamente excelentes, né? Então, bateristas de emo-core sempre foram os músicos que se destacaram muito. A gente tinha aquelas bandas performáticas que eles pulavam no palco, então eram shows cheios de energia. Então a gente tinha aqui ainda, mesmo que o conteúdo das letras fosse uma tentativa de botar os seus traumas adolescentes mais à mostra, né? E que também foi um choque para as pessoas, né? Porque até então o conteúdo das letras não abordava essa temática traumática. E o emo-core, né? Claro, tem todo um tom sentimental, mas já era um exercício em botar nas suas letras algo que estava magoando e machucando e incomodando os jovens da época. Só que eles conseguiram, como eu falei na introdução, usar essa pulsão destrutiva para transformar isso em algo concreto, em algo real. E eu acho isso muito bom, muito produtivo. E eu acho que isso é um movimento que também é necessário hoje em dia. O jovem não ficar só na reclamação, mas achar um meio, uma forma artística, se possível, de canalizar essa vontade de reclamar. Todo jovem quer reclamar. Eu, quando era jovem, eu reclamava demais. Então isso não é algo alienígena. Toda geração vai ter as suas dificuldades, toda geração vai ter as suas queixas, as suas dores, mas é importante que a gente ache e encontre um meio de transportar isso, um meio de transformar isso em algo produtivo. E não é produtividade de querer vender, mas a produtividade de criar algo que seja útil, que tenha utilidade. Nem que ninguém vai escutar a tua música, mas criar uma música já é um ato de muito mais ação, muito mais atividade do que simplesmente ficar reclamando. E eu acho que isso, a geração de hoje, claro, tem pessoas que são diferenciadas, tem pessoas que se destacam, toda geração tem pessoas proativas e pessoas que entendem o que vivem e conseguem transformar isso, mas ao mesmo tempo é um movimento que é muito mais necessário ser feito hoje em dia e talvez até guiado por pais, né, mentores ou pessoas que possam guiar jovens, essa ideia de produzir. Produz a tua dor, transforma a tua dor. Cria com a tua dor. Foi o que esses grandes artistas fizeram, né? Eu posso ter o exemplo do Titanfall. Videogames também são uma forma de sublimar a dor, porque os criadores dos videogames também têm um objetivo, também têm um ideal criativo. As pessoas que criaram o Burnout tinham uma conexão com a pulsão destrutiva e eles entendem que isso tinha um apelo para o jovem que também vive momentos destrutivos. A adolescência é um momento de total destruição. Tu precisa destruir quem tu imagina que era ou quem as pessoas depositaram em ti um ideal de pessoa e na verdade agora tu precisa destruir os ideais que te foram depositados para poder criar o teu eu verdadeiro. E às vezes essas coisas não estão de acordo. Às vezes a família tem uma expectativa do jovem que não é muito mais da família do que quem ele é, né? Freud chamava de o eu ideal e o ideal de eu, né? O que as pessoas acham de mim e quem eu sou verdadeiramente. Isso é uma coisa muito comum que acontece, né? Famílias de médicos acharem que a pessoa vai ser médico também, né? Famílias de advogados achar que vai ser advogado também. Então, aquela coisa, né? Quase que milenar, aquela coisa tradicional, aquela coisa geracional de que se eu fui, tu também vai ser, né? Isso é a Idade Média. Tu nasceu ferreiro, tu vai morrer ferreiro, né? A família inteira vai ser de ferreiros. Então a gente vê que tem coisas aí, né? Já de gerações e gerações, de centenas de anos que ainda se reproduzem. E esse ponto destrutivo de poder se conectar com uma obra artística, não só do ponto de vista de criar uma obra, mas também poder se conectar com um produto artístico, e nesse caso é o Burnout, ele é muito saudável. E aí eu entro no jogo, né? Então eu falei um pouquinho mais de psicologia, falei um pouquinho mais de música, porque eu sei que quando entra na parte de games o pessoal já não curte muito, mas pra mim foi muito importante. Porque na época eu tava ali no meu primeiro emprego, né? Devia ter meus 19, 20 anos, talvez 21, mas ainda era, né? Iniciando o jovem adulto, e muitas questões, muito perdido, tentando me encontrar no mundo, tentando descobrir um destino para os meus talentos artísticos. E aí eu lembro que eu passei na frente de uma loja muito aleatória, né? E tava ali um Xbox, né? Então o Xbox ali que tá na capa é o meu original ali, o Xbox grandão, né? Que na época já era criticado por ser grande, então essas coisas ainda acontecem. E eu nunca tive lealdade a sistemas, né? Eu amava o Nintendo 64, tive o PlayStation 1, que eu também amava. E aí quando veio o Dreamcast, eu fiquei apaixonado. E a minha relação com o Xbox é que eu estava lendo que a Sega ia ser vendida para a Microsoft, porque a Microsoft não queria criar um console sem um nome no mercado. E aí essa venda não deu certo, mas a parceria entre a Microsoft e a Sega deu certo. E aí a Microsoft lançou o Xbox, comprou o Halo da Band, e a Sega acabou utilizando o Xbox como um sucessor espiritual do Dreamcast. E como eu amava esta pérola maravilhosa que se chama Jet Grind Radio, em alguns lugares Jet Set Radio, eu pensei, poxa vida, a sequência
eu preciso jogar no Xbox. Então daqui, Jet Set Radio Future foi o motivo pelo qual eu ficava babando no Xbox. E eu imaginava, né? Isso aqui era os anos 2000, né? Eu nunca imaginava que o Xbox ia chegar no Brasil. Não era que nem na época do 360 que tinha fábricas e já tinha... Tu podia comprar um Xbox, né, brasileiro. A gente tinha que importar. E eu lembro que eu tava passando uma vez numa frente de uma loja, por sinal aqui perto de onde eu moro agora. A vida inteira eu morei na Zona Norte, agora eu moro em outro lugar. E eu tava passando por aqui e aí eu vi uma loja com um Xbox na vitrine. Muito aleatório, porque isso aqui é anos 2000, início da internet. Não tinha Amazon no Brasil. A gente não conseguia importar as coisas, não tava tudo disponível. E aí quando eu vi na vitrine, eu entrei dentro da loja e falei assim... Um Xbox tá para venda, não sei o que ela... chegou esse videogame aí, a gente não sabe muito bem o que é. E isso é o curioso, né? E o que me traz uma nostalgia de tempos mais simples, de tu ter esses achados, assim. As pessoas não sabiam o que era um Xbox. Novamente, a gente tá no início dos anos 2000. Videogames ainda não eram tão populares como hoje. As pessoas não tinham acesso à informação. Nos anos 2000, eu comprei um Nintendo 64 por menos de R$100 de um colega meu. Porque as pessoas simplesmente se desfaziam dos videogames antigos. Então não tinha essa coisa do mercado de colecionadores, de todo mundo entender o valor que as coisas tinham. Essa loja tinha um Xbox e eles estavam loucos para se livrar, porque talvez alguém importou e não tinha compradores e não tinha interesse e estava na vitrine aleatoriamente quando o Eduardo passou na frente. E eu disse, é meu, eu quero, eu compro. Então eu não tinha perspectiva ou algum lugar, eu não podia ir na internet e... mandar vir um Xbox, não existia essa opção. E aí, aleatoriamente, ele estava aqui numa vitrine de loja em Porto Alegre e foi quando eu comprei. Claro que anos depois eu acabei modificando ele, né? Fazendo ali o jailbreak e tal, para poder instalar jogos, que aí fica muito mais fácil, a gente pode ter uma biblioteca maior, dá para fazer um mod de HDMI, poder botar ele em TVs modernas. Mas essa época me traz uma nostalgia muito grande, porque era muito novo, né? Essas coisas assim de... Eu tive que encontrar um videogame por acaso, porque eu não tinha como encomendar de algum lugar, eu não tinha como comprar de alguém, eu não tinha como ir na internet e pedir. E aí isso se tornou muito especial. Eu lembro de ir no shopping, quando ainda se tinham lojas de games nos shoppings, né? Não, novamente, não era na época do 360 e do Play 3 que tinham vitrines de jogos expostas. Eu lembro nitidamente chegar numa loja, num shopping grande de Porto Alegre, e dizer, vocês têm jogos de Xbox? E a pessoa me disse, não, aqui a gente só tem videogame. Porque as pessoas nem sabiam o que era um Xbox, né? E claro, a piada, né, tem essa rivalidade entre Sony e Microsoft, né? Então a pessoa dizer aqui só tem videogame e o Xbox não ser um videogame também é engraçado e curioso. Mas eu nunca tive essa rixa porque a gente tem que aproveitar tudo, né? Se a gente fica nesse bairrismo, né, que nem telefones, Apple, Samsung, já tive Apple, já tive Samsung, né? É bom a gente ser pessoas conscientes e pesquisar aquilo que nos interessa. Eu amava Jet Set Radio. E era também uma época que a gente tinha essas coisas, né? Comprar um videogame por causa de um jogo. Um jogo tão essencial para a tua vida, para a tua formação, que tu precisa ter ele. E nunca estava na minha mente de poder conseguir ter um Xbox, até que ele apareceu na minha frente. E é muito curioso como a vida, né? Hoje eu entendo esse cara aqui, né? Carl Jung, sincronicidades, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa que ela aparece na nossa frente. E graças a Deus eu já estava ali com o meu primeiro emprego e tinha grana, né, disponível, eu morava com os meus pais. Tinha grana disponível para poder comprar o Xbox naquela época. E eu acho que o Burnout em específico, para falar do jogo, né? A velocidade, a sensação, as músicas, a trilha sonora, tudo combinava com o que eu tinha para oferecer na época, né? Aquele misto de incerteza, de raiva, de descobrimento, de destruição, de criação artística, de até eu mesmo como artista poder olhar a obra de uma pessoa no formato de um jogo e dizer, poxa vida, quem são essas pessoas que criaram essa coisa que é tão legal? Quem são essas pessoas, né? Imagina aqui nos anos 2000, né? Quem são, Sega do Japão, né? Quem são os japoneses que pensaram em criar hip hop com desenhos, cel shading? Então a gente tem aqui uma técnica nova de gráficos, ao mesmo tempo que a gente tem uma trilha sonora fantástica e a gente tem personagens e uma história muito boa que apela muito para o nosso lado adolescente de destruir, né, as corporações ali e o cerco que está se fazendo em volta da criatividade. Então tinha um apelo muito grande, assim, e eu acho que os anos 2000 eles foram permeados por uma época de liberdade. Os consoles não eram tão poderosos, mas as pessoas tinham muita criatividade. Elas faziam muito com o pouco que tinham, né? O GTA 3 no PlayStation 2, ele
quebrou e ele foi além de tudo que o PlayStation 2 conseguia fazer e ele revolucionou a indústria dos jogos, né? Então era uma ambição ao mesmo tempo que tinha uma limitação. E hoje em dia a gente tem tudo e não cria nada, né? A gente vê tanta repetição hoje que a gente tem todas as tecnologias disponíveis a todo tempo, a qualquer hora. E aí a gente vê que os jogos estão cada vez maiores, né? A gente tem aqui um DVD de no máximo, acho que era 5, 6 GB, e a gente tinha experiências muito boas, tentando não dar reflexo aqui, mas a gente tinha experiências fantásticas que nos mostravam aqui universos e mundos que a gente podia se transportar e com muito pouca tecnologia. E tem algo de muito bom em não saber como as coisas eram feitas. A gente poder simplesmente curtir a estrada de um jogo com uma trilha sonora fantástica, sendo embalado por um pouco de ingenuidade. E eu acho que a gente se perde isso, né? E toda vez que eu ligo o Xbox, né, quando tem um pouquinho de tempo livre, me traz essa nostalgia, assim. O Burnout mais o Xbox, ele me traz essa nostalgia de uma geração que tinha muito para dizer e não necessariamente tinha muita tecnologia. E talvez essa seja a mensagem dessa dissertação, que já foi para vários lados diferentes, mas é isso, né? Quando a pessoa quer alguma coisa, quando ela tem uma ideia do que ela quer, ela vai atrás, as coisas não só aparecem no nosso caminho, como a gente também consegue fazer. Né? A gente não se preocupa tanto filtrar um pouco dessas vozes externas e fazer aquilo que a gente acredita. Né? Isso aí é o básico da música, da arte, da escrita, da pintura, dos games. Né? Essas bandas que estão na minha parede, elas fizeram o que elas acreditavam. Né? Freud fez o que ele acreditou. O Freud foi contra toda a comunidade médica da sua época para dizer que existia alguma coisa que a gente não enxerga, que guarda todos os nossos registros e influencia as nossas decisões. Imagina alguém apresentando isso para o mundo em 1900. Os caras riam dele, eles queriam excomungar ele da comunidade médica, mas ele acreditou nisso. Ele acreditou muito mais no que ele tinha para oferecer do que o mundo externo estava tentando validar. E eu acho que isso me traz uma nostalgia dos anos 2000, que ainda existiam muito dessas fagulhas e áreas diferentes que tinham essa criatividade borbulhando e pegando fogo ainda. E eu acho que isso tem uma lição que a gente pode, principalmente para quem tem filho agora, né? Quer passar para o teu filho alguma coisa, cria. Né? Não se importa com o ruído externo. Seja aquilo que você nasceu para ser, não o que os outros querem que você seja. E é por isso que o Burnout me traz muito uma lembrança de uma época que foi muito boa. Foi muito difícil, né? Então não quer dizer que não vamos romantizar também, que os anos 2000 não foram fáceis, mas traz essa mistura, né, de nostalgia, de ser transportado por uma época em que as coisas eram muito mais ingênuas, né? Pré-internet, pré-total disponibilidade das coisas, e ao mesmo tempo que é bom a gente ter informação e a gente entender hoje em dia o que está acontecendo no mundo, ao mesmo tempo tem uma nostalgia de um tempo que já se foi. Qual é a tua experiência? Tem algum jogo que te transporta para essa época, assim como eu tenho Burnout? Já jogou Burnout 3? Tem alguma experiência com isso? Também achou um Xbox nos anos 2000? Ou eu fui o único que tive a sorte de achar um videogame que as pessoas nem queriam? Muito curioso, mas a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, quem sabe inglês, né? Hoje a gente não falou de inglês, mas, né? Quem tem aí as suas próprias ideias e segue o seu caminho, sempre tira as suas próprias conclusões.